Olá, seja bem-vindo ao canal do PIBID, me chamo Jaqueline e nessa videoaula terá como método avaliativo o jogo no Kahoot, que estará na descrição desse vídeo. Quando falamos em ondas, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são ondas marítimas, mas claro, vai além disso. As ondas estão presentes no nosso dia a dia, na nossa fala e na música. A capacidade do ser humano de produzir sons através do aparelho fonador, em conjunto com nossas capacidades mentais, levou à criação de uma linguagem complexa que nos permite expressar nossos sentimentos, dados e conhecimentos. O estudo das ondas sonoras aprimorou instrumentos musicais e a produção do conjunto de notas. Os sons que são definidos por uma matemática simples e diferentes instrumentos musicais podem tocar uma mesma melodia, o que ocorre em orquestras como, por exemplo, e na ópera. Agora vamos falar a respeito das características das ondas sonoras. Ela é uma onda mecânica longitudinal que se propaga em meios materiais. Isso quer dizer que elas possuem a mesma direção de vibração de sua trajetória. E ela é uma sensação auditiva causada pela vibração de um meio material. Mas tenha em mente que o som se propaga de um local até o outro, porém não ocorre transmissão de matéria e sim de energia. E é por isso que no espaço, ou melhor no vácuo, não há som. Você já deve ter ouvido por aí termos como amplitude, intensidade e volume. Mas você sabe o que são elas de fato? Ou como diferenciá-las? Vamos falar primeiramente da amplitude, que é uma das principais características de uma onda. A amplitude é a diferença máxima da grandeza que sofre a vibração, desde o seu valor médio. Expressando no gráfico como você pode observar, ela é a metade do valor de pico do vale de uma onda. A intensidade do som é o que nos permite diferenciar um som fraco e um som forte. O aparelho que detecta sons é o microfone, da qual responde à intensidade do som através da energia que chega à superfície do detector, que no caso é o microfone, durante um certo intervalo de tempo. Em outras palavras, a intensidade é a potência por unidade de área, da qual é medida em joules. A intensidade do som costuma ser medido, da qual é expresso em decibéis, como na tabela apresentada. Com o aumento das cidades, com o uso de veículos, máquinas industriais, o nível de ruídos em que as pessoas estão expostas é muito grande, o que pode causar distúrbios emocionais ou físicos, o que consequentemente necessita-se monitorar os níveis de intensidade sonora nas ruas. Sons com níveis de intensidade maiores que 100 decibéis devem ser evitados. Entretanto, use proteção a partir de níveis de intensidade de 85 decibéis. Tenha em mente que os danos causados por sons muito intensos são cumulativos e irreversíveis. O volume é a sensação que o ouvido humano tem à intensidade sonora, o que inclusive essa sensação varia de pessoa a pessoa, e quanto maior o volume, maior a intensidade. Agora vamos falar sobre o espectro sonoro. O ouvido humano só é capaz de ouvir um certo intervalo de frequência do som, que vai de 20 Hz a 20.000 Hz, que é o som audível. Menor que 20 Hz é chamado de infrações, e alguns animais, como por exemplo gato e cachorro, são capazes de ouvir esse som. Ocorre até mesmo a comunicação entre animais como baleias, rinocerontes e girafas. A partir de 20.000 Hz é chamado de ultrassom, que tem frequências extremamente altas, e alguns animais, como golfinhos e morcegos, utilizam a ecolocalização, que só é possível por esses ultrassons. As baleias, mesmo que a milhares de quilômetros de distância, uma baleia no Alasca pode se comunicar com uma baleia na costa africana,
O que elas falam entre si eu não faço a menor ideia. Infelizmente, a atividade humana no mar tem atrapalhado essas comunicações devido à poluição sonora. Então, se você gostou desse vídeo, peço para você compartilhar e curtir. E se inscreva. Tchau!